sejam bem-vindos. Mais uma entrevista aqui no Campus Connect, aqui com o Leandro. Leandro, conte um pouco sobre a sua história, sua carreira. Fala, Lucas, beleza? Olá a todos cara, minha carreira ela começa lá em Monte Alto, eu sou natural de Monte Alto, né, interior de São Paulo, e eu comecei a trabalhar meu pai tem uma loja de material elétrico lá, né, eu comecei a trabalhar com meu pai, ajudando, e aí, em determinado momento, trabalhar com o pai não foi muito legal e tudo mais, né. Aí depois eu fui trabalhar como assistente de produção numa fábrica, né? Então, pô, serviço pesado pra caramba, né, cara? Empurrava carrinho, limpava chão, tudo isso aí. E aí eu percebi que eu tinha que sair daquele lugar ali, né? Eu percebi que eu tinha que melhorar e tudo mais, tanto profissionalmente quanto financeiramente, né? Fui estudar. Daí fiz engenharia, me formei em engenharia de produção, fui trabalhar em indústria primeiramente, depois eu fiz intercâmbio, fui trabalhar com comércio exterior e aí começou a minha trajetória aí no meio comercial, né? Depois de comércio exterior, recebi uma proposta para vir para Curitiba, né? E vim trabalhar em Curitiba como gerente comercial. Nessa empresa que eu estava, de gerente comercial, eu conheci a empresa que eu estou hoje, né? A gente contratou uma consultoria chamada Venda Mais, na época, e essa consultoria, isso foi em 2016 ou 2017, não estou muito certo. E essa consultoria prestou serviço, né, para essa empresa e tudo mais. E depois eu saí dessa empresa. Saí lá, meados de 2019, algo assim, saí. E em 2021, a Venda Mais me chamou para trabalhar como consultor, né? Então, comecei a trabalhar como consultor na Venda Mais. Estou na Venda Mais até hoje. E aí, nesses 3 anos de Venda Mais, eu fui conseguindo meu espaço, né? Fui promovido e tudo mais. E hoje eu sou sócio da divisão de consultoria da empresa, né? Então, de uma forma bem rápida, assim, essa foi minha carreira e o legal é que na empresa que eu estou hoje, né, na empresa que eu sou sócio, foi uma ascensão assim muito rápida, né? Então, em 3 anos, eu consegui ser promovido algumas vezes e chegar no nível de gestão, né, de liderança, até alcançando aí a sociedade da empresa. Por que você escolheu Curitiba? Eu escolhi Curitiba, a princípio, Curitiba me escolheu, né? Porque eu recebi uma proposta para vir para cá, então a proposta financeiramente era muito boa, né? E de trabalho também era muito boa. Então, era o dobro que eu ganhava, né? Eu ganhava, por exemplo, ganhava 5 mil lá em Monte Alto, interior de São Paulo, me ofereceram 10 para vir para cá. Então, era basicamente o dobro, para mim era super interessante, né? E eu vim para Curitiba. Mas o interessante é que é o seguinte, eu vim por causa de trabalho, né? Então, vim por causa dessa proposta, mas depois eu saí dessa empresa, não tinha nada que me prendia aqui em Curitiba, né? Não tinha por que ficar em Curitiba. Mas eu gostei tanto da cidade que eu decidi ficar, né? Então eu acho assim, Curitiba para mim uma cidade segura, eu me sinto seguro aqui, né, em questão de segurança pública. Eu acho que tudo funciona aqui, né? Eu comparo muito com São Paulo, então, por exemplo, eu fui no Detran uma vez, eu fiquei até assustado, né? Porque em São Paulo demorava, né, e tudo mais. E aqui em Curitiba, por renovar a minha CNH lá, foi rapidinho. E uma cidade muito limpa também, né? Então, eu gosto muito daqui. Tem gente que fala que Curitibano é meio frio, que não fala bom dia, não fala oi e tal. Para mim é até melhor que não precisa, não precisa encher o saco de ninguém, né? Tá tudo certo. Então, eu me identifiquei muito com a cidade. É uma capital também, né? Tem muito recurso. Então, eu gosto muito da cidade. Acabei fazendo amigos e tudo mais. Então eu escolhi Curitiba para viver assim. Hoje, com certeza, a minha escolha. Eu viajo muito, né, no Brasil. E, na minha opinião, é a melhor capital. É a melhor cidade para se morar. Tanto em infraestrutura, tamanho da cidade. É uma cidade que ela é grande, mas ela nem parece uma cidade grande, porque você consegue se locomover na cidade inteira, muito tranquilo. Então, Curitiba, para mim, é um caso de amor aí. Eu adoro morar aqui e pretendo continuar aqui em Curitiba. Eu nasci em Curitiba, eu sou suspeito para falar, então eu amo essa cidade desde que eu nasci. É muito bom morar aqui. Leandro, conta exatamente o que você faz na Venda Mais. Legal. Então, antes de eu falar o que eu faço na Venda Mais, vou falar um pouquinho o que é a Venda Mais, né? Então, a Venda Mais é uma empresa de consultoria e treinamento na área comercial, né? Então, tudo que é
de departamento comercial, de vendas, nós fazemos em relação a treinamento, em relação à consultoria. E a Venda Mais, ela já está há 30 anos no mercado, ela começou como uma revista, né? Então era a revista Venda Mais, foi a maior revista de vendas do país, e os donos da revista, eles perceberam esse advento da internet, né? Então, eles tiveram essa visão que estava muito claro que a revista ia acabar, né? Ia acabar jornal impresso, revista e tudo mais, né? E aí, antes de acabar, obviamente, antes da internet ser tão forte como é hoje, né? Eles tomaram uma decisão estratégica. Então, poxa, né, a gente já tem a revista aqui, somos especialistas em vendas, vamos prestar serviço, né? Vamos prestar consultoria, treinamento. E aí começou a empresa a prestar, a fazer treinamento nas empresas, nos clientes, treinamento de vendas e também consultoria. O que é consultoria? A parte estratégica do negócio, né? Ajudar o empresário a pensar no negócio, qual o melhor modelo de venda, qual a melhor estrutura de venda, né? Então, é muito complexo e precisa de uma certa experiência, né? Então, a empresa fez essa mudança. Então, ao longo do tempo, a revista era o maior faturamento, depois, e o serviço era menor. Depois, o serviço ultrapassou a revista, né? E hoje, a revista foi até descontinuada. A gente tem conteúdo na internet, né? Na rede social, e blog, e zine, mas a revista física em si não tem mais. Então, na Venda Mais, eu sou sócio da divisão de consultoria, muito focado em vendas internas. Então, basicamente, o que eu faço, eu lidero os projetos de vendas internas e consultoria na Venda Mais. O que é liderar um projeto? Né? Um cliente nos chama, nos contrata, porque ele tem algum problema, ele quer resolver. Esse problema pode ser, olha, não estou batendo meta de venda, não consigo fidelizar cliente, por exemplo, né? Isso é um problema. Mas também muitos clientes eles estão muito bem e querem melhorar, né? Então a empresa está indo bem, está vendendo bem, está batendo meta, mas o empresário sente que ele pode voar mais alto, ele sente que ele pode faturar mais ainda, ele sente que ele pode crescer, mas ele não sabe como é que ele cresce, né? Pô, como é que eu cresço aqui? Às vezes ele foi crescer e a coisa desorganiza e tal, e aí ele chama uma consultoria para ajudar ele a pensar nesse negócio. Então, é aí que eu entro, né? Então, nessa consultoria, poxa, quero crescer, como é que eu vou crescer? Vou montar um departamento de vendas internas, vou contratar mais gente para o campo, preciso treinar mais, preciso abrir mais a minha linha de produto. E não tem fórmula mágica, cara. Não tem fórmula mágica, a gente tem que entrar na empresa, então toda empresa que a gente entra, a gente faz um diagnóstico, né, para ver como é que tá, entende o mercado, entende a empresa, e aí propõe junto com o empresário, é uma construção a quatro mãos, né, propõe qual vai ser o melhor caminho para fazer esse crescimento ou, porventura, para resolver um problema de vendas aí que ele vem enfrentando. Então, basicamente é isso, e sempre tem um consultor que fica mais na parte operacional mesmo, implantando o processo, analisando dados e tal, e um líder que fica na parte estratégica, eu faço essa parte. Além disso, como eu sou responsável da área, eu também tenho que desenvolver essa área, né? Então, trazer cada vez mais novidades ou o que está acontecendo no mundo, né, em relação a isso. Então, um consultor que está lá na empresa, ele está muito focado no cliente, na operação, e esse líder de projeto, que é minha função, é entender quais são essas mudanças no mundo, o que está acontecendo no mundo, o que está vindo de novidade e que eu posso trazer para os meus clientes conseguirem ainda mais sucesso, né? Então, basicamente é isso. Liderar os projetos e desenvolver essa área de consultoria. Esse que é o meu trabalho hoje na Venda Mais. Na sua trajetória dentro da empresa, quais foram os pontos chaves que te levaram ao sucesso profissional? Legal. Isso é muito legal, né? Porque, assim, é bem isso que você falou, né? Na minha trajetória. Então, não quer dizer que o que deu certo para mim vai dar certo para outra pessoa e tudo mais, né? Mas eu acho o seguinte, eu quando entrei na Venda Mais, eu entrei num projeto pequeno, né? Então, fui convidado a trabalhar num projeto pequeno e não tinha muita experiência, ou não tinha experiência que eu tenho hoje, né? Então, eu acho que um ponto-chave meu foi entender que eu não tinha essa experiência, que eu não era super consultor e tal. E eu pensei o seguinte, falei, bom, o jeito que tem de eu crescer aqui não é pela técnica, né? A técnica eu não tenho ainda, apesar de ter experiência na área comercial, mas não tinha experiência como consultor, né?
Falei assim, bom, então eu vou ter que compensar isso pelo esforço, vou ter que compensar isso pela atitude. Então, cara, eu trabalhava pra caramba, assim, sabe? Então eu não ficava parado e eu não ficava limitado naquilo que eu tinha que fazer. Então eu tinha um projeto que eu atendia, né? E depois eu tinha alguns dias vagos, ou eu tinha horas vagas, né? E eu ganhava por projeto e tal. Então, o que eu tinha vaga, eu podia fazer qualquer outra coisa, né? Da minha vida, né? Então, o que eu decidi fazer? Eu comecei a encher o saco de todo mundo lá na Venda Mais pedindo serviço. Ainda que eu não fosse remunerado por aquilo, né? Mas eu entendi que quanto mais eu aparecesse, mais oportunidades iam surgir para mim. Então, por exemplo, uma vez eu lembro que meu diretor ele ia numa feira e eu peguei, eu já não era tão no começo isso, né? Mas, enfim, era consultor e tal. E eu peguei e eu fiz uma lista para ele de empresas que estavam na feira e tal, e organizei isso, quer dizer, um trabalho de estagiário, né, cara? Mas eu não estava nem aí, porque eu entendia que eu precisava ter essa atitude, eu precisava mostrar para a empresa que eu tô lá, que eu tô participando, sabe? Meu nome precisava circular na empresa para eu conseguir promoção, para eu conseguir aumento e tudo mais. Eu acho que então, assim, ponto-chave, né? Se fosse listar, eu acho que é atitude, você ter atitude de trabalhar bastante, independente se você está ganhando por isso ou não, né? Óbvio que tem que ter o teu salário e tudo mais, mas assim, não se importar em fazer mais. Pô, tô fazendo mais e aquele pensamento assim, ah, eu não sou pago para isso, não vou fazer. Então não, tem que ter atitude, fazer mais do que te pedem, né? Então, vai sem medo mesmo. E ego baixo, cara. Ego baixo, eu acho que é um negócio super difícil, porque quando você está fora da empresa, por exemplo, né? A Venda Mais, como eu conheci como cliente, eu sempre admirei a Venda Mais. Eu sempre achei uma baita empresa e tal. Então, antes de você estar na empresa, talvez uma empresa que você admire, aí quem está ouvindo a gente, né? Você pensa assim, pô, nossa, aquela empresa, né? É meu sonho e tal. E aí você está disposto a fazer qualquer coisa para entrar lá, está disposto a trabalhar de qualquer jeito e tal, né? Muito bem. Depois que você entra, você começa a ter uma certa história na empresa, né? Então, talvez você já foi promovido uma, duas vezes, você já está ganhando mais e alguma coisa assim. E aí tem um serviço lá que é um serviço de assistente, de estagiário, de qualquer coisa assim. E aí é que começa a coisa a pegar, porque você esquece daquela admiração que você teve pela empresa e você começa a achar o cara, né? Você, agora eu sou o chefe, agora eu sou o líder, agora eu sou o diretor, sei lá o quê. Quando o funcionário ou empresário ou qualquer pessoa, quando ele é pego por isso, ele está correndo um grande risco, né? Isso para funcionário, para carreira, isso para empresário também. Quando empresário você acha o cara, ferrou, né? Igual andar de moto. Você vai cair de moto quando você acha que você sabe, né? Quando você está aprendendo a andar de moto, está com medo, você olha para todo lugar, você vai devagarzinho, você não cai. Agora, quando você acha que você sabe, já começa a acelerar, querer fazer graça, você cai, né? Então, esse negócio do ego na carreira, e acho que na vida no geral, ele é muito perigoso, porque você, sem perceber, você se coloca num lugar que não existe. Ah, agora eu sou chefe, então essa planilha aqui eu não vou fazer, porque isso aqui é coisa de estagiário, eu não faço, onde já se viu. E aí, a hora que você vê, meu irmão, alguém fez, alguém não ligou para nada e você ficou para trás, né? Então, eu acho que para minha trajetória, né, que foi muito rápida na Venda Mais, eu todo ano fui promovido, todo ano recebi aumento, até chegar sócio, foi muito isso. Eu tive muita atitude de fazer, cara, o que precisar fazer. Poxa, precisa ligar para cliente que não fala com a empresa faz 2 anos. Eu ligava, tava nem aí. Precisa mandar o WhatsApp para os clientes, mandava o WhatsApp, sabe, no comercial, né? Precisa fazer essa lista que eu te falei pro diretor. Pô, vamos lá, eu faço. Né? Então não tinha tempo ruim. E o ego, né? O ego muito controlado de achar assim, pô, agora já faz 2 anos que eu estou aqui, já estou com um projeto e tal, nossa, sou o cara, não. Né? Sempre me achei um aprendiz aí nesse negócio, né? Então, eu acho que são esses dois pontos-chave, assim, atitude e ego controlado, né? Ego lá embaixo para conseguir, para não se iludir aí com as coisas. E qual foi o seu maior desafio profissional até o momento, né? Olha, posso, eu penso assim em dois, sabe? Um antes vou falar um de carreira, assim, e um dentro da Venda Mais, né? Eu acho que o maior desafio profissional meu na carreira
foi me achar, entender o que eu realmente gosto de fazer, né? Isso demorou muito, né? Então eu fui fazer engenharia. Por que que eu fiz engenharia? Porque eu trabalhava na produção numa fábrica, trabalho super pesado, eu não queria aquilo para mim. Então, quando eu comecei a trabalhar na produção, eu já comecei a trabalhar e apavorado. Falei assim, cara, tenho que sair daqui. Então, eu já me matriculei num curso de inglês, automaticamente já me matriculei num curso de inglês, isso foi super positivo, né? E aí eu vi o meu gerente na época, eu falei assim, bom, o que que esse cara faz? Esse cara faz, fui perguntar para ele, o que que você fez? Ele fez, fiz engenharia de produção. Eu falei, bom, então é isso que eu vou fazer, né? Se o cara fez e é gerente aí, tá bem, vou fazer também, né? Eu fiz. Não que foi ruim, porque se não tivesse feito o curso e tal, talvez eu não estaria aqui. Mas hoje eu vejo que não é a minha cara. Depois eu fui trabalhar na engenharia e tal, mas não é a minha cara isso, né? Minha cara é muito mais relacional e tal. Então teve um período da minha vida que eu trabalhei como engenheiro, na engenharia, e eu vejo assim que eu não tinha a mesma potência, a mesma garra, a mesma vontade que eu tenho hoje, por exemplo, né? Num negócio que eu gosto muito de fazer. E isso talvez tenha atrapalhado todo esse processo, né? Mas, por outro lado, também foi muito aprendizado. Talvez não saberia isso, né? Mas eu acho que o desafio é me encontrar, cara, me encontrar profissionalmente. O que eu realmente gosto de fazer, o que eu faço bem, e geralmente o que a gente gosta, a gente faz bem, porque não tem. Começa a virar o prazer, né? E na Venda Mais, quando eu entrei na Venda Mais, eu falei assim, a Venda Mais é um match profissional, né, cara? Porque estou numa empresa que eu admiro, faço o que eu gosto, sou, né, cresci lá dentro. Eu acho que o maior desafio foi no começo, porque eu tinha que atender clientes e pô, empresas super grandes, né, cara? Fundos de investimento e tal, muito grande. E eu não tinha muita experiência como consultor. Então era assim, era 8 horas no cliente e, cara, 8 horas estudando depois do cliente, sabe? Era um dia antes do cliente estudava pra caramba, um dia depois que eu ia no cliente estudava pra caramba, para compensar essa inexperiência em consultoria. Então, foi um período assim, os primeiros 6 meses, primeiro ano até, foi muito desafiador porque eu tinha que compensar de alguma maneira. E esse compensar foi estudando muito. E aí estudei de todo jeito, cara. Eu lia livro, eu assistia YouTube, eu perguntava para os outros, eu perguntava para amigos, fazia tudo que eu podia fazer, porque eu ficava com muito medo de chegar no cliente e fazer alguma coisa errada ou propor algum processo errado, assim. Então, eu estudei, o primeiro ano foi assim, foi insano de estudo, sabe? De busca para compensar isso. Eu acho que esses dois foram os maiores desafios. Eu vejo assim também, né? Quando a gente gosta do que faz, você gosta, se sente bem onde você está e tudo mais, você está empolgado, e se estudar de forma consistente, ele fica mais fácil. O duro é quando você tem que estudar uma coisa que você não gosta, né? Poxa, sei lá, imagina, eu fico imaginando eu hoje se fosse engenheiro, né? Eu tendo que estudar coisas de engenharia. Provavelmente, cara, não ia dar certo, porque ia cansar muito, sabe? E não ia ter constância, e aí você não tem constância, não estuda, também no trabalho você não tem aquele conteúdo, então fica muito complicado. Agora, quando você gosta, não quer dizer que é fácil, quer dizer que é menos difícil, né? Vamos dizer assim. Porque você gosta, você faz e tal, você se envolve. Acho que foi esses dois aí, os dois desafios aí que eu lembro da minha carreira. Na sua opinião, o que impede as pessoas de progredir na carreira? Cara, eu acho que é justamente o contrário disso que eu falei, né? Então, por exemplo, alguém alguém que não se descobriu profissionalmente, essa pessoa ela vai trabalhar única e exclusivamente por causa do dinheiro, né? Longe de mim falar que dinheiro não é importante, muito pelo contrário, eu acho que sucesso profissional, o dinheiro está diretamente ligado. Sucesso profissional não é só dinheiro, mas na minha visão, não adianta você ter um cargo muito legal, você trabalhar numa empresa muito legal e ser mal remunerado, né? Eu acho que é um conjunto, você tem que ser bem remunerado, trabalhar numa empresa legal, gostar do que faz, etc. Então, o dinheiro está ligado a sucesso, né? Na minha opinião, profissionalmente falando. Agora, se a pessoa não se encontrou, ela vai trabalhar por causa do salário. Aí você imagina, né? E aí, quanto mais ela ganha, pior fica a vida dela. Por quê?
Porque ela imagina o seguinte, a pessoa começou a trabalhar num negócio que ela não gosta, mas ela precisou trabalhar e, enfim, eu acho que 99% das pessoas passam por isso, pô. Eu preciso de dinheiro, vou trabalhar e vou trabalhar em qualquer coisa porque eu preciso da grana. Ok, não tem problema nenhum. Mas se a pessoa não faz essa reflexão e continua trabalhando lá, você imagina, alguém entrou e está ganhando lá R$ 2.000. Como vendedor em algum lugar, ou sei lá o que, assistente. E a pessoa não curte aquilo, mas está lá por causa da grana. Aí ela é promovida. Aí de 2 ela começa a ganhar 4.000 ou 5.000. E aí, cara, fica mais complicado ela sair. Por quê? Para ela sair, provavelmente ela não vai sair no mesmo salário. E se ela sair, ela vai sair para a mesma área que ela não gosta. Então você vê que começa a ficar mais complicado, porque a pessoa vai todo dia trabalhar num negócio que não gosta, tem medo de sair e fica preso. Aí ela fica mais tempo ainda, e pode ser que ela seja promovida mais uma vez. Piorou. Agora a pessoa tem mais medo de sair, fazendo um negócio todo dia que ela não gosta, e aí a vida dela começa a virar um negócio assim, poxa, amanhã é ruim porque eu tenho que trabalhar, não vejo a hora de sair do trabalho, ela passa 8 horas nessa ciranda, assim, sabe? Porque nossa, eu não quero, não vejo a hora de sair. E aí ela não estuda, aí ela não se aperfeiçoa, ela começa a ter problemas de se sentir pressionado e tudo mais, né? Porque existe isso, uma concorrência, né? Claro. Então, você vê que quanto mais a pessoa demora para se entender, para se descobrir, pior vai ficando a vida dela. Porque ela vai ficando cada vez mais presa, ainda que ganhe mais. E ganhar mais é muito legal e tudo mais, né? Você sustenta a família e tal. Mas, cara, se você ganha mais um negócio que você não gosta, começa a ficar complicado. Então, eu acho que o que faz as pessoas não terem sucesso, o primeiro ponto é esse. Eu não entender o que eu gosto. O que eu sou, o que eu quero fazer nesse mundo, né? Então, se você, por exemplo, se a pessoa, agora, a gente pode pensar assim, ah, beleza, Leandro, mas e aí? Qual que é a solução, né? Estou num trabalho aqui que eu não gosto, mas preciso da grana, qual que é a solução? Cara, a solução é você, primeira coisa é se descobrir. Olhar para dentro de si, de repente, terapia ajuda muito, sei lá, coaching, alguma coisa assim, para se entender. Então, se entendeu, cara, legal, estou aqui num trabalho que não curto muito, estou aqui por causa da grana, mas o meu lance é outro. E aí começar a planejar uma transição de carreira. Não precisa ser binário assim, tipo, não gosto, tchau, vou embora, peço demissão, né? E eu já fiz isso, experiência própria. Não recomendo, né? Porque você passa num limbo aí que você vai ficar muito complicado. Então você começa a planejar essa transição de carreira, né? Então, pô, eu tô aqui, eu gosto de outra coisa e eu vou me especializando nessa outra coisa, eu vou pegando uns trabalhos paralelos aqui até eu entrar na área. Agora, o que eu vejo no mercado, e muita gente de todos os níveis, desde o assistente até gerente, são pessoas que não fazem essa reflexão, sabe? Não faz essa reflexão, vai no embalo da vida e aí a vida do cara dá uma loucura, né? Ele não vê a hora de se aposentar, alguns tomam remédio para aguentar aí o dia a dia de trabalho. Então, eu acho que o principal ponto é esse. Outro ponto foi que eu falei da atitude, né? E essa atitude está muito ligada a isso também. Então, você não gosta, você não tem atitude, você... Imagina, né? Você já está fazendo um negócio, você não... Imagina você pegar mais serviço que você não gosta. Imagina, né? Então, você quer pegar menos. E só que isso não te ajuda na carreira, né? Então, eu acho que esses dois pontos, assim, se entender primeiro. Então, você vê que coisa louca, né? Porque o primeiro passo para você ter uma carreira boa, para você ter força na carreira, para você ter esse punch, né, de oh, vamos para cima e tal, é você olhar para si, é você se entender. Porque se você não se entende, você não entende mais nada, né? Então começa com a própria pessoa, começa com a gente mesmo se entendendo para poder escolher ou para fazer essa transição de uma maneira muito legal aí e ter potência na carreira, né? Ter força para trabalhar, para crescer e tudo mais. Quem são as pessoas que te inspiram? Pessoas como referência profissional. Olha, Lucas, eu penso me vem na cabeça assim duas pessoas, né? Dois empresários aí. Um é o cara da WhatsApp lá, o Flávio Augusto, né? Acho que eu admiro ele porque ele criou um sistema na empresa dele que é super simples de entender. É muito simples
Entendeu? Então o vendedor entra, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para ser promovido. Então não é alguém que promove esse vendedor. São os resultados dele que promove ele num próximo nível. Então, por exemplo, ele tem lá algumas divisões, né? Ele entra lá, entra como vendedor 1 e vai até nível 3 de vendedor. Depois do nível 3 ele vira gerente de 1 a 3, depois de gerente, etc. Então, para o cara passar do nível 1 para o nível 2, eu não sei exatamente assim, né? Mas é como se fosse assim, poxa, para você passar do nível 1 para o nível 2, você tem que bater meta 4 semanas seguidas. Então, cara, não precisa ninguém promover ele, não precisa puxar saco de ninguém. Ele sabe o que ele tem que fazer. Poxa, então o que eu tenho que fazer para bater minha meta? É aquilo que ele tem que fazer. Tem que falar com quantos clientes, eu tenho que fazer quantas ligações, eu tenho que, né? Não consegui essa semana, o que ele tem que estudar para aprender? Então, veja que é muito simples de entender e muita gente entra já com essa visão de que, poxa, talvez eu entrei aqui ganhando pouco, mas se eu bater essas metas, eu vou, em X tempo, eu vou chegar em tal salário. Então, é um sistema super simples de entender, que motiva quem entra, e aí a pessoa motivada, ela trabalha para chegar lá. Então, ele consegue vender esse plano de carreira de uma maneira muito clara, né? E aí ele usa exemplos também, né, cara? Tem gente que conseguiu, obviamente a maioria não consegue, né, chegar lá e por tudo aquilo que a gente já falou, talvez a pessoa está no lugar errado, mas enfim, ele mostra o plano para a pessoa, né? Olha, aqui você tem uma trajetória a seguir. Ele mostra o plano e mostra exemplos também. Então, é como se ele estivesse vendendo essa carreira para a pessoa na empresa dele. Agora, ele fez de uma maneira tão simples, tão fácil de entender, que até eu que não trabalho lá consigo explicar. Você vê que loucura, né? Então, eu admiro ele muito por isso, né? Ele criar um negócio bilionário e muito simples. E outra pessoa que eu admiro muito, sim, que eu me espelho, é o Marcelo Caetano, que é o meu sócio, né? O próprio dono da Venda Mais, né? Um dos sócios. E também muito também pela simplicidade, assim, né? Então, lá na Venda Mais tem muita cara do Caetano, é muito é, claro as coisas, né? Então, assim, não tem frescura lá, né? Tem coisas assim que são muito importantes na Venda Mais. Por exemplo, a palavra é muito importante. Né? O que a gente fala lá, obviamente tem contrato, tem tudo, mas assim, a gente confia muito no que a gente fala, né? Se eu prometi alguma coisa para alguém, beleza, eu prometi. Se eu que errei. Então, não tem, lá não tem vamos dizer assim, uma competição corporativa igual. Já trabalhei em multinacional, tem aquela competição, não sei o quê. Não acho que é ruim, não, mas enfim. Mas lá na Venda Mais não tem, é um ambiente super legal de se trabalhar. Tem muita autonomia, né? A gente tem muita autonomia para criar, para fazer, para aprender. E, cara, quando acontece alguma coisa, vem vamos dizer assim, a correção, ou pô, aqui você não errou, e alguma coisa assim, e acabou. Né? Então, pô, Lucas, você aqui não foi legal, cara. Olha, não é assim, é desse jeito. E acabou, cara. Não tem amanhã eu vou te lembrar. Ah, mas você lembra? Não, acabou. Sabe? Então, assim, é muito tranquilo trabalhar lá, um ambiente muito honesto assim, de se trabalhar. Então, e a empresa confia muito em quem está. Né? Então, poxa, é sensacional. Agora, quem criou isso muito a cara do Marcelo. Né? Marcelo criou essa cultura, bate muito com o que eu acredito, né? Então, eu admiro, assim, essas duas pessoas eu admiro, e admiro os empresários no geral, empresários, gestores e tal, que conseguem criar um negócio sustentável, lucrativo, né? Simples. Você consegue explicar. Tem coisa que a gente não consegue explicar, né? O cara, beleza, tá tendo sucesso, mas ninguém explica. Se o cara morrer, acabou, né? Porque só o cara sabe como é que faz. Então, claro, né? Tem seu mérito e tal, mas eu admiro muito assim quando a coisa é simples, sabe? Quando todo mundo consegue entender. Então, essas duas pessoas aí que vêm na minha cabeça. Bacana. Na sua opinião, qual é o jeito certo e qual é o jeito errado de pedir aumento? Nossa, isso aí dá bastante tema, né? Mas o que eu falar aqui é o que eu acredito, né? Não é o certo, não é errado, enfim, né? E eu posso falar também o que eu fiz, né? Para pedir aumento. Mas eu penso assim, ó. Eu penso que o jeito certo tem alguns jeitos certos de pedir aumento. Por exemplo, uma vez eu pedi aumento, né? E o que eu fiz? Então, por exemplo, imagina que eu ganhava, na época, vamos dizer assim, para arredondar, eu ganhava 10 mil, certo? E aí,
e eu queria aumentar o salário. Então, o que eu pensei? Falei assim, bom, eu vou pedir um aumento de 15, né? Eu vou pedir um aumento de 5 mil para 15 mil, quando eu achar que eu estou valendo 20. Por quê? Eu pensei assim, pô, quando eu for pedir um aumento, vai ser um negócio assim, tão escancarado que ninguém vai ter coragem de falar não, de tanto que eu faço. E foi isso que eu fiz. Teve uma época, hoje, pra você ter uma ideia, né? Naquela época eu não era líder de projeto. Então, um consultor hoje na Venda Mais, ele atende 3 projetos, 4 no máximo. 4 projetos assim, quando tem um acabando, iniciou outro, porque a rotina fica muito pesada. E eu teve uma época que eu peguei 7. Era insano. Quando eu peguei 7 projetos, o diretor comercial lá me ligou, ele falou assim, cara, você tem certeza que você vai pegar 4 projetos, 7 projetos e tal, não sei o quê? Ele falou, cara, como é que você vai fazer? Vai faltar dia no mês, né, pra você atender. Eu falei, cara, vou dar um jeito aqui, vou viajar de domingo, vou viajar de sábado, e foi assim, cara, eu viajava de domingo, viajava de sábado, para dar tempo de atender, saía de um cliente ia para outro, né, então na mesma semana eu pegava 4 voos, pegava voo de noite, no outro dia já atendia cliente, uma loucura. Por quê? Porque eu pensava assim, primeiro, que eu ia aprender muito, era um volume de trabalho muito grande, eu ia aprender muito, e não ia ter como negar. Porque o que eu fazia precisava de 2 pessoas e meia para fazer. Então, como é que eu vou pedir um aumento, sendo que para fazer aquilo que eu fazia, em horas mesmo, não é nem conhecimento, em horas, precisava de mais 1 pessoa e meia para fazer, né? E foi isso que eu fiz. E quando eu pedi, realmente não teve contestação. Eu acho que um jeito é esse, né? Então, você pedir um aumento que é abaixo do que você merece, e eu gosto até disso, né? Porque é muito mais fácil você ser mandado embora quando você ganha mais do que você entrega, né? Então, pô, se demitir alguém, o fulano ganha 30, mas ele consigo contratar alguém por 20. Né? Então, esse fulano tá na reta. Agora, se você ganha 15 e você merece 20 e ninguém consegue trazer alguém pelo preço que você está cobrando, vamos dizer assim, é meio que garantido o negócio. Tá? Garantido nunca é, mas assim, você está muito mais confortável do que o cara que ganha 30 e vale 20. Né? Obviamente que eu estou falando isso, não estou falando naquela faixa salarial que, poxa, né, qualquer aumento vale muito, né? Estou falando numa faixa salarial um pouquinho maior. Mas eu penso sempre assim. Outra maneira de pedir aumento é você pedir aumento de serviço. Né? Então, por exemplo, você está trabalhando, você ganha X reais lá, e aí você chega no teu chefe, chega no empresário e fala assim, olha, eu quero dar um passo na minha carreira, eu quero assumir um cargo de liderança, eu quero desenvolver um projeto novo aqui, eu quero fazer isso, eu acredito naquilo, deixa eu desenvolver alguma coisa. Então, você pede trabalho ao invés de pedir aumento, projetando que esse aumento vai vir por consequência. Né? Então, eu tenho um trabalho aqui, faço conserto celular, por exemplo. Né? Eu estou aqui conserto celular, sou mecânico de celular, sei lá o quê. E aí, em determinado momento, eu falo assim para o meu chefe, olha, agora eu quero ser um cara que treina os novos funcionários. Então eu vou ser um multiplicador. Antes eu arrumava 5 celulares, agora eu vou arrumar 15, porque eu treino as pessoas e eu escalo esse meu conhecimento. Então, obviamente que em pouco tempo você vai ganhar mais, porque senão você sai da empresa. Né? Então eu acho que outra maneira legal de pedir aumento é isso. Agora, o jeito errado de pedir aumento, e eu vejo isso, e, poxa, vi já na minha equipe, já vi em clientes, né, e não aconselho, é quando a pessoa vem falar que precisa do aumento porque as coisas estão difíceis em casa, sabe? Olha, preciso do aumento porque, sei lá, o combustível aumentou. Preciso do aumento porque eu bati o carro e preciso trocar de carro, né? Então, enfim, tem N motivos. E aí eu entendo, né, que a pessoa tem as suas necessidades, talvez aquele salário não não dê para cobrir hoje ou acontecer algum imprevisto, mas veja que não é, na minha opinião, não é o jeito certo de pedir. Por quê? Porque é meio que você está se colocando numa condição de dó, sabe? Poxa, me dá aqui um aumento não porque eu mereço, não porque eu sou bom, não porque eu sou competente, mas porque eu não dou conta de gerir minhas coisas, porque eu fiz mais dívida e tal. Então veja que isso é ruim, né? Porque você está muito no risco ali, né? Então,
Imagina que o empresário ou o chefe, ele te dá um aumento, porque, poxa, nossa, coitado do fulano, né? Tá lá com as contas. Mas a hora que precisar demitir alguém, vai ser a pessoa que está ganhando mais do que entrega. E geralmente são essas pessoas. Por quê? Se coloca num patamar de dó. Agora, também não vou ser hipócrita aqui de falar que todo mundo ganha super bem no Brasil, né? Não ganha. Agora, se você não ganha tão bem quanto você gostaria ou quanto você precisa, eu acho válido pedir um aumento, mas peça um aumento mostrando algo que você vai entregar mais. Por quê? O que você entrega hoje já é referente àquele salário que você ganha. Então, se você precisa de mais, olha, eu quero mais, eu quero ganhar mais, preciso ganhar mais, só que eu estou disposto a fazer mais. Estou disposto a fazer diferente. Estou disposto a fazer qualquer outra coisa. E aí é o jeito, né? É legal. Agora, você se colocar nesse lugar de, olha, eu preciso, não porque eu sou bom, mas porque eu preciso, você acaba se colocando num lugar, é, vamos dizer assim, se coloca com menos do que você realmente é, porque todo mundo consegue entregar mais, todo mundo merece ganhar bem e tem competência para isso, desde que queira, né? Então, eu acho que é ruim você se colocar nesse lugar, sabe? É a mesma coisa um vendedor que vai vender alguma coisa e ele fala assim, né? Ele está oferecendo produto, alguma coisa, e ele fala assim, ajuda eu a bater minha meta. Poxa, sabe? Né? Então, pô, compra aqui, não porque o produto é bom, não porque o meu atendimento, é porque eu preciso bater minha meta. Então, tipo assim, poxa, né? Só me dá o teu dinheiro aí, por favor. Então, isso é muito ruim. Eu acho que esse é o jeito errado de pedir aumento, né? Eu acho que esses dois pontos aí é legal a gente ter em mente. Interessante. Qual é a hora certa para trocar de empresa? Olha, eu não sou muito bom nisso, não, porque eu acho que das empresas que eu saí, não saí na hora certa, né? Eu era. Ou saí é, talvez não tenha saído do jeito certo, no sentido assim, eu sempre, quando fiquei descontente com a empresa, alguma coisa assim, eu peguei e saí sem ter nada em vista, né? Então, isso é ruim porque você é, anda num deserto durante um certo tempo, né? E esse deserto é um deserto financeiro. Então, eu acho assim, por exemplo, todas as empresas que eu passei, todas, eu até hoje tenho relacionamento com as empresas porque foi tudo muito tranquilo, né? Na hora de sair e tal. Então, poxa, sou muito grato por isso. Mas, por exemplo, quando eu saí de repente, eu fiquei um tempo sem trabalhar. E isso consumiu reserva financeira e tudo mais, né? Então, eu acho que o momento certo de sair da empresa é primeiro, quando você entende que você não se encaixa mais naquela empresa. Isso pode ser porque a empresa é uma empresa pequena, que paga um salário e você vê potencial de ganhar muito mais, né? Mas você entende que a empresa não tem como te pagar. Não é uma coisa que a empresa não tem, a empresa não tem condições para isso. Então, esse é um ponto. Outro ponto é quando os valores da empresa não batem com os seus, né? Então, você acredita em algumas coisas e a empresa acredita em outras e você aquilo não aceita, aquilo fere seus valores. Então, é um momento para se pensar também. E outra coisa é quando você quer novas experiências, quer fazer uma transição de carreira, né? Por exemplo, tem uma amiga minha que ela era do mundo corporativo e ela resolveu virar psicólogo e tal, e ela fez essa transição. Agora, legal, primeira coisa é você identificar, né? Então, ou vou sair da empresa porque eu quero ganhar mais, ou vou sair da empresa porque os valores não batem, vou sair da empresa porque eu quero fazer um- uma mudança aqui na minha carreira. Agora, o momento certo, na minha opinião, é quando você já tem outra coisa no jeito, né? Então, por exemplo, eu trabalho na Venda Mais hoje. Beleza, quero começar outra coisa. Vou virar psicólogo, sei lá. Vou trabalhar em outro ramo, sabe? Eu não preciso, tipo assim, sair da Venda Mais hoje e aí começar a procurar outra coisa. Eu posso fazer em paralelo, né? Então, quando eu já tenho uma proposta, ou talvez no meu tempo livre eu já estou exercitando essa nova profissão, ou alguma empresa já tentou me recrutar, alguma coisa assim, aí sai, para você não ter esse período de deserto. Talvez você vai sair para até ganhar um pouquinho menos, mas você está mais ou menos nas suas condições financeiras, nas suas condições profissionais. Porque quando você sai de repente, tem a questão financeira, que eu já falei, mas tem também a questão psicológica. Porque o financeiro ele afeta no psicológico também. Né? A não ser que você tenha uma reserva muito grande e tal.
Mas você começa a ficar sem dinheiro, você começa a pensar um pouquinho mais acelerado, um pouquinho mais. Começa a bater um certo desespero ali. Quanto mais o tempo passa, mais esse desespero aumenta, né? Então, isso pode prejudicar até numa entrevista de emprego, né? Você vai fazer uma entrevista e você precisa daquele emprego como o redentor da sua vida, talvez você fique nervoso na entrevista. Talvez você não passe a segurança que você passaria se você tivesse empregado e fosse fazer essa entrevista, né? Então, eu acho que tem dois pontos assim, né? Primeiro, identificar o porquê que você quer mudar, né? Então, tem alguns motivos, beleza, identifiquei, quero mesmo mudar de empresa. E aí, o momento certo de sair da empresa é quando você já tem alguma coisa engatilhada. Na minha opinião, é isso que tem que ser. Esse é o momento certo, né? Eu acho que as coisas não precisam ser binárias, assim, né? Não quero mais essa empresa. Larga a empresa. Não trabalho mais nenhum dia. Não, né? Aguenta um pouco lá, faz teu serviço e vai trabalhando na tua outra carreira. Porque, veja, se você não conseguir também fazer a tua outra carreira minimamente acontecer, seu tempo livre, o que te leva a pensar que com mais tempo você vai fazer essa carreira acontecer? Pô, você está lá, você tem uma fonte de renda hoje, aí você vai pôr uma nova carreira e você não consegue desenvolver aquilo, é mais provável que você não consiga também quando você sai. Então é um tempo bom para você repensar, ver se é isso mesmo e tal. Agora, você está numa empresa, quero mudar, na minha outra carreira eu já comecei a fazer alguma coisa aqui, já está acontecendo e vou mudar. Pô, legal, show de bola. Né? Conheço muita gente que teve sucesso assim. E o que você está estudando no momento? No momento estou estudando marketing, vou começar uma pós agora em marketing, minha terceira pós já. Vou começar uma pós em marketing e marketing estratégico obviamente abrangendo a internet e tudo mais. Então vou começar isso, um gap, né, que eu tenho de conhecimento, porque trabalho muito no comercial e comercial ele é muito ligado com o marketing, né? Então, beleza, entendo muito do comercial, mas o marketing não entendo tanto assim, mas é uma área que está totalmente ligada. Então eu preciso saber do marketing. Não tem, não sabe? É aquilo que eu estava te falando, né? Quando a gente tem, você gosta, tem mais força para fazer isso. Então, poxa, eu sei que eu preciso. Não é uma área assim que, nossa, eu adoro, amo, mas eu sei que para esse meu propósito, meu trabalho, eu preciso ir mais. Não vou ser marqueteiro, não vou ser nada, mas eu preciso estudar para ser melhor ainda no que eu faço. Então, marketing e outra coisa, inteligência artificial. Então, agora recentemente comprei um curso de inteligência artificial, nem comecei ainda, mas já assino lá o chat GPT pago e tal, não sei o que, já uso, né? Inteligência artificial aí no meu dia a dia. E aí agora eu comprei um curso para entender ainda mais, porque você vê, né? Já está presente esse negócio, né, cara? Então, são essas duas coisas que eu estou estudando. Então, marketing, eu julgo que eu preciso, inteligência artificial, quem não souber. Eu tenho uma amiga minha que ela fez essa transição de carreira que eu estava te falando, né? Ela saiu do emprego dela e começou a empreender. E aí eu estava conversando com ela e ela estava me mostrando, cara, não sei o que, ela vai fazer, ela tem uma empresa que ela vai ajudar empresários, né, empreendedores, pequenos empreendedores, a se posicionar no mercado, com branding, com marketing e tal. Cara, ela tem uns robôs, ela criou uns robôs lá na inteligência artificial, e todo o briefing para o cliente dela, o robô, ela só coloca lá o nicho que o cara atua, né, o nicho da empresa e tal, o robô da inteligência artificial já cria perguntas, já cria os scripts, tudo. Falei, cara, quanto tempo um ser humano levaria para desenvolver tudo isso para cada cliente dela? A inteligência artificial faz isso em 5 segundos. É assustador, né? Então, assim, isso é real, é hoje, já está acontecendo isso aí. E a gente precisa saber, eu preciso saber. Então, é isso que eu estou estudando, marketing e inteligência artificial. Como você vê a inteligência artificial nesse meio de carreira? Acho que abre mais oportunidades ou vai tirar o emprego das pessoas? Olha, você sabe que quando eu comecei lá a trabalhar com meu pai, até um pouco antes, você ia nos bancos, tinha um monte de caixa, um monte de pessoas nos caixas, né? Caixa e tal. Tinha lá 8 caixas e não sei o quê. E o pessoal tava na fila e reclamava quando faltava um caixa, né? E tinha
8 postos de trabalho e faltava um, o pessoal já reclamava e tal, e tinha 7, né? Se faltava um. Hoje você vai no banco, quase que não tem o caixa. O caixa até sai para tomar café porque não tem ninguém lá, né? Então, o que aconteceu? A tecnologia veio e engoliu esse trabalho, né? Hoje você vai no banco, tem caixa eletrônico. Hoje é pior ainda, hoje tem internet, né? Internet bank. Então, primeiro foi o caixa eletrônico, aí não precisava mais das pessoas, agora vem internet bank, não precisa nem do caixa eletrônico mais. Então é muito louco, né? A tecnologia, ela fez isso. Tirou emprego? Tirou, cara. Isso é verdade, tirou. Né? O cara que era caixa foi demitido ou foi para outro lugar. Tira emprego? Tira. Tira. Essa é a realidade. Agora, do mesmo jeito que tira emprego, a inteligência artificial ou a tecnologia, vou falar tecnologia no geral, ela gera outros empregos. Né? Então, hoje, tem muito desenvolvedor. E eu tenho amigos dessa área de TI, eles falam assim, Leandro, não tem gente para trabalhar. Não tem, não tem, não tem, não tem. Desenvolvedor que faz programa e tal, não sei o quê. Não tem gente especializada. Então, veja que tira emprego? Tira. Tira os empregos atuais, mas criam os outros. E aí, o problema da pessoa, do profissional, né, que está no mercado, é assim, o quanto esse profissional se entendeu, aquela conversa lá do começo né, que a gente começou a conversar aqui, o quanto o profissional se entendeu e o quanto esse profissional está se adaptando às mudanças do mercado. Porque se o profissional não se adaptar, se o profissional não estudar e tudo mais, ele vai ser engolido. Né? Ele vai ser engolido por isso. Agora, também é uma escolha da pessoa, né? Poxa, quero viver no mundo corporativo, né? Não quero, é outra história. Mas no mundo corporativo tem que ser assim, né? Então, eu acho que os dois, sabe? Eu acho que tanto tira emprego, muitos empregos vão acabar, e quem está nesses empregos e não se atualizar vão perder emprego, invariavelmente. Mas também cria uma série de outros empregos para quem tem condição, para quem entendeu a mudança do mercado. Então, você pensa, né? Poxa, a gente fazer uma analogia aqui, né? Beleza, sumiram os caixas lá e teve caixa eletrônico. Mas aí vai precisar de um monte de gente para programar esse caixa eletrônico. Vai precisar de gente para arrumar esse caixa eletrônico. Vai precisar de gente para fazer a tela do caixa eletrônico. Vai precisar de gente para montar o caixa eletrônico. Né? Então você vê que o mercado ele se renova. Né? O mercado ele é um organismo vivo, assim, né? Ele vai mudando a forma, mas ele está sempre ali. Ele está sempre gerando oportunidade. Então, e eu vejo muito isso, né, cara? Área de vendas, por exemplo. Hoje a gente fala de vendas internas, é um termo em inglês que é inside sales, né? Vendas internas. E tem uma série de processos que antigamente não tinha. O cara tem que saber LinkedIn, o cara tem que saber fazer busca no LinkedIn, prospecção no LinkedIn, tem que saber mandar e-mail, marketing, tem que saber mexer no CRM. Então, veja, nos meus clientes a gente tem uma dificuldade gigantesca em contratar. Por quê? Porque o pessoal não está especializado. Então, é isso, sabe? Vai tirar emprego, vai tirar um monte de emprego, sim, vai acabar, mas também vai criar muitos outros. Quem se atualizar, quem entender esse negócio, vai estar na frente e vai conseguir. Tem até uma frase, né, que a gente usa, fala assim, ó, um atendimento robotizado, o vendedor robotizado vai ser substituído por um robô humanizado, né? Então, se o vendedor, que é a minha área, né, ele está atendendo igual um robô, ele tá só tirando o pedido do cliente dele, ele não está estudando o cliente dele, ele não está se relacionando com o cliente dele, um robô vai fazer isso. Hoje você entra na Amazon, no Mercado Livre, é maluco, cara, porque, por exemplo, aqui em Curitiba, São Paulo, nas capitais, você entra no Mercado Livre hoje, você vê o que você quer, você vê o preço, você compara, você vê a avaliação de quem já comprou, para ver se isso é bom ou não, você compra, amanhã está na tua casa. Às vezes é mais rápido do que você ir na loja, porque talvez você tenha que ir na loja, você não tem tempo. Então é muito louco, cara, isso aí. Então a pessoal tem que se atualizar, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, tira emprego, mas cria uma série de outros. E para encerrar, o que você está planejando para o futuro? O que vai fazer daqui para frente? Legal. Planejamento para o futuro é muito relacionado à minha posição dentro da Venda Mais, né? Então eu entendo que nesse primeiro momento o presente tem que desenvolver essa área, desenvolver mais essa área. E no futuro o que eu planejo é
ter uma característica mais de trazer contas para dentro da empresa, trazer mais clientes, se relacionar melhor com o mercado, né, para trazer esses clientes. Então, me relacionar melhor com o mercado significa me posicionar melhor no mercado, né, como Leandro, como uma referência, né. Então, por exemplo, tem que eu estou projetando, né, aparecer mais criando conteúdo, criar mais conteúdo, ser mais autoridade para trazer mais contas para dentro da empresa, né. Eu acho que isso é importante na posição que eu ocupo hoje. Então, quanto mais eu me relacionar com o mercado, com quem está no meio, com o pessoal de vendas, com gestores, empresários e tudo mais, quanto mais me relacionar, quanto mais ajudar esse pessoal de alguma forma, mais clientes automaticamente a gente consegue trazer. O cara vê lá, poxa, o Leandro está aqui, fui num evento que o Leandro estava e a gente conversou e tal, ele me ajudou. E, poxa, faz muito sentido o que ele falou, preciso da consultoria do Leandro aqui. Pau, né? Da consultoria do Leandro, da Venda Mais, enfim. Então, ser mais, me posicionar mais com essa expertise de mercado, com o objetivo de trazer mais contas para dentro da empresa. Esse que é o futuro. O presente é desenvolver essa área de consultoria, estruturar mais ainda, né? E no futuro aí é isso, me posicionar melhor para trazer mais contas. Leandro, muito obrigado. Foi algo que essa entrevista aqui foi um bate-papo muito interessante sobre a sua carreira, sobre a sua visão de mercado, tudo, né? A sua visão de dentro da Venda Mais, tudo. Então agradeço em nome da Unicino e muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, eu que agradeço, Lucas, e obrigado a todo mundo que acompanhei.